Fala galera, professor Rodrigo na área, caminho da aprovação, mais um episódio para vocês desse nosso podcast, onde o prof entrevista alunos que já conquistaram a sua aprovação, professores ensinando algumas técnicas para vocês e a gente discute como tornar o seu caminho menos tortuoso. Porque sim, ele é tortuoso, ele tem curvas, tem altos e baixos. Todos nós sabemos disso. O caminho até a aprovação não é uma linha reta. E conhecendo a história dos colegas, de outros concorrentes que chegaram até lá, você consegue alcançar esse caminho de uma forma mais tranquila. Hoje vou conversar com a Luane, aprovada em medicina. Ela vai contar um pouco mais a história dela, vai dizer aonde ela foi aprovada, onde ela está estudando e como ela estudou para bater um papo com vocês e contar um pouquinho a história dela. Então fique ligado, escute e você pode ouvir também, ver o vídeo no YouTube ou ouvir no podcast no Spotify ou no Apple Podcasts. Oi, Lu, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Ah, que bom. Que bom que você aceitou esse convite. Fiquei muito feliz. Lu, me diz aonde você está fazendo faculdade, me diz onde você passou, me conta um pouco também de você e da sua história de aprovação aí. Tá bom, professor. Eu me chamo Luane, né? Fui recém-aprovada em medicina na UEPG. Estarei me mudando para lá, né? Para início das aulas, que provavelmente será em maio. E a minha aprovação, ela durou 5 anos. O caminho da minha aprovação foram 5 anos. Eu sempre tive muita certeza que eu queria medicina. E, assim, algumas pessoas devem se perguntar: "Nossa, 5 anos demorou", e eu sabia exatamente o que eu queria, sabe. Não foi fácil. Nos primeiros 3 anos eu fiz cursinho presencial, veio a pandemia e eu fiquei fazendo só em casa. Aí, no primeiro semestre de 2020 eu ainda fazia o cursinho, só que daí do segundo semestre eu optei a estudar por plataformas digitais, somente online. Foi aí que eu comecei a assistir as aulas do professor Rodrigo. Eu já acompanhava o professor Gui, que daí que eu vi que ele tinha feito uma parceria, né, com o professor Uhum. Rodrigo. E aí eu comecei a assistir as aulas. Engraçado que eu sempre conto que a plataforma que tinha do professor Rodrigo, do Gui, era justamente o assunto que eu mais tinha dificuldade, que era reações orgânicas. E no cursinho, às vezes, por conta desse conteúdo ser um dos últimos, pelo menos no meu cursinho, era um assunto que eu não dava tanta ênfase, né. Então, tipo Uhum. assim, eu ia pra prova não sabendo fazer. E a UEM, que era o que eu mais estudava, ela sempre cobrava bastante. E o estilo da prova da UEM e da UEPG é bem semelhante, né, prof. Sim. Aí eu optei, né, de estudar em casa e eu comecei por reações, e estudando, estudando. Não foi fácil, porque em casa a gente acaba tendo mais distrações, eh, pode ter os vizinhos, às vezes, com som alto, toda hora alguém querendo conversar com você, mas não é impossível. E eu posso afirmar, assim, né, que foi um diferencial eu estudar em casa. Da minha casa até o cursinho, quando eu fazia, eram 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Então já era 1 hora e pouquinho que eu acabava perdendo, que eu poderia estar estudando. Aí eu vi que nessa pandemia abriu essa possibilidade de estudar em casa, eu pude aproveitar mais e fui me dedicando e veio a aprovação, para a glória de Deus. Estou muito feliz, nossa, realizada. Quando eu vi meu nome na lista, parecia que tiraram um peso das minhas costas e, nossa, sem palavras. Ah, muito legal mesmo. Você e o Gui, inclusive, dois alunos. O Gui é do primeiro episódio desse podcast, você pode ver. E uma história muito parecida que se cruza. O Gui estudou em casa também até a Uhum. aprovação. A Lu também se encontrou no estudo em casa. Isso que tu fala do tempo de 1 hora e meia para ir e voltar, né? 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. É, faz uma diferença grande, porque se você tá em casa, essa 1 hora e meia você pode dividir como? Como é que você dividiu essa 1 hora e meia? Fala pra mim. Ai, prof, eu dividi assim, de resolver questões que eram, né, uma prioridade para mim, porque como minha trajetória já contava com 5 anos de estudo, então de Uhum, aula eu já estava, tipo,
Uhum. saturada, assim. O diferencial mesmo para mim nesse último ano, 2021, foi resolver questões. Eu falo assim, se eu tivesse feito desde o começo, né, sentado, imprimindo, né, listas e listas e resolvido, eu acho que com certeza a aprovação viria antes. Só que eu mesma era muito imatura, eu me considerava, né, uma cabeça dura, porque às vezes eu ouvia, só que eu não praticava. E quando eu assumi esse papel de falar assim: "Não, o professor está falando, imprime lista, resolve bastante exercício", aí foi o diferencial. E eu lembro também das suas dicas, em relação a reforçar o conteúdo. Eu lembro bastante da dica do ácido, né. Eu estava de boa, assim, do nada, eu levantava e fazia aquele lá do pra a nomenclatura. Ah, legal, legal. E a questão do balanceamento também, que era tipo assim, o balanceamento mais difícil, né, que tem o Knox, né. Isso. Aí eu fazia, pegava uma reação e, tipo, estava no momento de descanso, eu falava assim: "Ai, vou tentar fazer essa". Isso me ajudou, porque caiu uma questão na específica e foi uma coisa que contribui, né, é pôr em prática mesmo que os professores falam. Ah, essa dica é muito boa. Sabe por que que o prof está fazendo esse podcast? A galera que está ouvindo, para que que serve esse podcast? Eu sempre explico para os alunos para que que serve esse podcast antes de começar a gravação. Mas acho que eu vou Uhum, explicar agora aqui enquanto a gente está gravando para a galera ouvir. Esse podcast é muito simples. A minha ideia foi assim, ó, mostrar a história de vocês. Nada melhor que sim. vocês que passaram, que estiveram lá para contar o que que é o mais indicado a se fazer, o que que é o melhor Uhum, a se fazer. Ah, eu ouvi o professor. Pronto. Porque se eu, Rodrigo, já professor, já aprovado, vou e falo: ah, não, galera, tem que fazer resolução de questão, tem que fazer tal coisa, tem que pôr em prática. Tem que. Se só eu fico falando assim, fica a galera tipo, ah, eu não vou ouvir esse cara, o que que esse cara sabe? Ele é só professor de química. Mas a gente sabe o que a gente está falando, a gente uhum, conhece. E aí que tá. A Lu é o nono ou 10º episódio aqui nosso do podcast. Mas eu tenho 10 anos de cursinho. Quantos alunos eu já não ouvi nos corredores? Então, e uhum, os outros profs que são mais velhos ainda? Então, assim, a gente conhece a história. A gente só e replica para a galera que está na sala de aula, ou que está assistindo uma aula no YouTube, ou que tá, né? É, e o que a Lu tá falando é o que o prof fala. É uma história que eu conto em sala. Então, quando o prof uhum, conta uma história, nunca é minha, é de alguém que está contando. Então, esse é o uhum. objetivo desse podcast, é você ouvir a história do outro. E aí você colocou em prática. E esse 1 hora e meia, porque, por exemplo, mas 1 hora e meia eu posso fazer exercício dentro do ônibus. Não faz, porque às vezes tu vai em pé, às vezes tu Nossa, vai, isso é verdade. né? Então não tem. Então, 1 hora e meia que você ganhou estando em casa. Legal. Então você acha que, assim, o cursinho presencial serviu para você ter uma bagagem teórica e o cursinho online serviu para você, daí depois, serviu para você focar nos teus pontos fracos? Sim. Eu achei, assim, que foi fundamental, né, assim, para minha maturidade ir para o presencial, para eu ter um choque de realidade, porque eu sempre estudei em escola pública e infelizmente, né, a nossa escola pública, ela é defasada, né, e eu cheguei no cursinho, assim, perdida, e eu não sabia muita coisa mesmo. E foi bom para essa maturidade, só que eu não me adaptei por um momento, porque acabava sendo um pouco repetitivo, alguns pontos ficavam deixados de lado e o presencial, o online, né, me ajudou porque, tipo assim, se tinha um ponto que eu sabia que eu realmente não tinha conhecimento, eu ia lá Hum. e focava nesse ponto, né, igual como eu falei das reações orgânicas mesmo, foi o maior exemplo. Eu Uhum. sabia que eu, Luane, não, já tinha 3 anos, eu não tinha realmente aprendido, então eu ia lá, né, e acabou sendo o cursinho online uma forma de aprofundamento para mim também. Só que você tinha uma. Agora, nesse momento que você foi para online, tu tinha uma certa maturidade, né? Você Uhum, tinha um autoconhecimento, você sabia os pontos fortes e fracos, né? Então, assim, uhum, é algo que a gente desenvolve com 1, 2 anos de experiência. sim, Muito bom isso, sabe, uhum, Lu? Eu acho que essa.
olhar e ver os pontos em que você tá pecando, assim, sabe? Tipo, tá patinando, é onde você tá errando. Eu acho que é muito importante. Que Uhum. legal. E aí, e como é que você lidou com a situação, tipo, dessa organização? Porque tu falou antes, tem ó, sempre um barulho em casa, tem sempre um vizinho com som. Como é que você jogou com essa situação? Ai, professor, foi realmente difícil, mas assim, eu optava, né, em estudar às vezes mais cedo, ou até às vezes estender um pouquinho o horário mais tarde, porque normalmente a maioria estava dormindo. Então foi assim, esse jogo. Tinha dias que realmente o cansaço batia, não dava para ir até. Assim, eu nunca fui de estudar na madrugada, porque eu acho que não funcionava para mim. Porém, até tipo meia-noite eu ainda iria. Só que tinha dia que o cansaço realmente batia, assim, a insegurança, e eu falava assim: "Não, agora eu vou descansar". Mas era assim, ou de manhã mais cedo ou à noite um pouquinho mais tarde, para driblar essa situação do som, dos cachorros latindo. Porque é uma reclamação que a galera que estuda em casa é isso, né? Ou Sim, então professor. ter o irmão, uma mãe falando, faz tal coisa, por que que tu não faz um negocinho ou outro? É, como é que foi isso com relação aí daí à família, assim? Você mora com a sua irmã, né? Eu moro com minha irmã e com minha mãe. E meu pai, ele vem, 2 vezes por mês, assim. O bom é que minha família, ela sempre me apoiou muito, muito. Nossa, eu sou muito grata a Deus por isso. Então, tipo assim, eu falava: "Mãe, até tal horário, assim, eu vou estar estudando, aí depois eu faço as coisas de casa, né, a gente e se precisar sair para ir no centro". E ela sempre respeitava bastante. Aí eu estudava no quarto que era do meu irmão, e ali eu ficava. E ela só ia, assim, se de caso de emergência mesmo, conversar comigo. Isso é muito importante, sabe? Muito. Porque tem gente que não entende, né? E Não, aí professor. acha que você tá em casa fazendo nada. Dá uma Não. ajuda aí, já que você tá aqui em casa mesmo. Que É. bom. Isso reflete na sua aprovação. E é um dos maiores problemas que eu vejo os alunos que estudam em casa fazer. É Uhum. ter e resolver esse problema que você colocou aí de barulho, de gente em Uhum. casa e tal. Bom, isso é um problema do online. Esse era um problema do online. Mas pelo que a gente já está entendendo aqui, você lidou bem. E aí, mas o Uhum. teu foco era o EM, mas tu fazia sempre o EPG? Ou você Não, falou, professor. eu vou fazer o EPG agora só para testar, porque a prova é parecida e de repente você passou. Como é que foi? Foi assim, professor. Nos 3 primeiros anos, eu acho que isso foi errado também. Eu só focava em um, assim, de fazer prova. Eu só fazia prova para o EM e o Enem. E, assim, eu não me permitia na verdade, eu nunca me senti preparada, para ser bem sincera, assim, que eu era capaz de fazer outras provas. Eu tinha muito medo, muita insegurança, muita ansiedade, muito tudo. E 2020, né, a pandemia veio, houve aquelas mudanças de datas de vestibulares, sabe? Ficou tudo assim. Aí eu falei assim, a minha professora de redação, Maria Lúcia, um beijo para ela, ela falou assim: Lu, tenta outras provas. Aí eu falei assim: ai, professora, é verdade, né? Aí eu me inscrevi para a UniOeste, me inscrevi para o EPG, me inscrevi também para a UEL. E eu fiz, o EPG foi meu primeiro, que foi o da primavera, e por ser, assim, bem semelhante ao EM, a aprovação veio. Assim, e eu também segui muito suas dicas. Eu assistia aquelas resolvendo as questões que tem no YouTube. Uhum. Aí eu vi e falei assim: "Nossa, essa prova aqui eu achei ela a questão de química, assim, um pouco menos que a UEM". Aí eu falei assim: "Ah, eu vou imprimir a prova para ver o restante, né". Eu achei, eu falei assim: "Nossa, pelo menos para mim eu achei melhor". Aí eu falei, isso me deu mais encorajamento, só que eu ainda, até então, eu não estava muito assim que eu iria mesmo. Aí minha amiga, ela fez a inscrição dela e ela falou assim pra mim: "Você não vai fazer o EPG?" Isso foi no último dia, professor, engraçado, né. Foi no último dia da inscrição. Aí eu falei assim: "Ai, não vou não, é lá em Ponta Grossa que tem que ir pra fazer". Aí ela falou assim: "Não, em Maringá também faz". Uhum. Aí eu falei assim: então era o que faltava". Aí eu fiz a inscrição no último dia e fiz a prova. Foi assim, no segundo tempo mesmo.
Meu, tem gente que não acredita quando quando tem que ser, né? Nossa, professor, foi isso, ó, essa é a palavra. Meu, eu Eu tô já estava chocado. assim, não iria fazer, tipo assim, eu tinha vontade de fazer, mas eu não sei, não tinha feito inscrição ainda. Eu sabia que eu tinha que fazer, mas ficava aquela: "Será? Será?". Eu era muito segura, né, eu tinha, tipo assim, muito receio de achar que eu não sabia, de achar que não era a hora, a ansiedade tomava muita conta de mim mesma, eu não tenho nenhuma vergonha de falar. Mas assim, no fundo eu tinha fé que um dia ia dar certo, né. E deu, graças a Deus. Que loucura! Não, eu tô chocado. Essa parte de que você se inscreveu no último dia No último dia. tá tipo, uou, na minha cabeça, assim, tipo. E caraca, que legal, meu. E isso, tipo, foi uma mudança nos últimos momentos, assim, né? Foi. Que legal. Por que eu falo isso? Porque vai ao ar mais um episódio, tem um episódio aí, quem tá ouvindo depois e tal. Tem um episódio que aconteceu muito parecido com a menina que passou daí na Federal. Ela tinha Hum. um foco, ficou nesse foco, batendo, batendo, batendo. Ela falou, vou fazer Federal só pra ver, passou. Ai, ai. É, entendeu? É a mesma coisa. Então, o que que a gente sempre fala? Você tem que se tornar um especialista na sua prova. Sim. Tem que se tornar um especialista na sua prova. Que nem a Lu era com a UEM fazendo as provas. O que que ela foi fazer para. Ah, agora eu vou fazer o EPG, então eu vou pegar uma prova ou outra só para ver como é que é a prova. Para entender, parece com a prova da UEM. Né? Para Uhum. quem é de fora do Paraná, a UEM é estadual de Maringá, né? Uma prova que eu considero uma das mais difíceis do Brasil. E aí ela foi fazer a prova da UEPG, que é estadual de Ponta Grossa, que é muito parecida. Um pouco mais sutil, acho que é uma prova um pouco mais leve Sim. que a UEM, é uma Leve. prova um pouco mais tranquila. É uma prova difícil, mas é menos difícil que a UEM. A linguagem dela é mais, né, Simples, assim, é o aluno menos entende mais. tem menos pegadinha, exatamente. A Sim. UEM ela faz uma frase que pode ter três interpretações. Hum. A UEPG já não É. tem muito isso. E, e aí ela mudou no momento e, putz, essa prova é parecida, então você já era uma semi-especialista na UEPG, já que a prova é muito É. parecida. E aí Uhum. você mudou, foi só para fazer, pelo que eu entendi, você foi meio tipo, ah, então eu vou fazer, né? Vai que. Aham. Foi meio, Desse jeito, foi professor. meio descompromissada e tá aí aprovada. Que história maravilhosa. E isso mostra uma coisa que é. Tu teve então essa ansiedade durante a prova do EPG ou não? Professor, eu acho que esse foi o diferencial, porque eu fiz uma prova leve, sabe? É claro que, assim, quando a gente faz uma prova, a gente quer passar, né? Só que, tipo assim, eu acho que por eu estudar mais para o UEM, o sentimento de ansiedade, de, assim, era maior. E quando eu fiz a UEPG, eu tava leve, eu tava assim, ai, é mais uma chance, mas eu não tava me cobrando tanto. Eu não tava, assim, esperando, não sei, talvez muito de mim, sabe? Eu tava tipo assim, eu vou fazer, com o coração em paz, tranquila. Assim, até quando eu saí da específica, me deu assim, né, mais. Eu falei, nossa, ela também é difícil. Mas, assim, eu falei, vou continuar. E eu lembro que minha mãe foi até levar o almoço para mim, e eu falava assim, ih, mãe, acho que eu não vou passar, não. E ela falou assim, Lu, tenta a outra parte, né, a segunda parte da prova. Na segunda parte eu estava um pouco mais, assim, ansiosa, mas na primeira eu estava, tipo, super tranquila, super em paz, pra ir fazer, sabe. Eu acho que esse foi o diferencial, acredito. E isso é uma forma legal de encarar, sabe? Isso é uma forma muito interessante. Tem gente que se prepara muito para uma prova e fica Sim, muito bem na prova e vai é, passar de qualquer jeito. Provavelmente, se você fizesse a UEM, é, não tivesse passado e tivesse continuado aquele teu ritmo de estudo que você estava, provavelmente você também teria passado na UEM, hum, é, mas é, ou talvez você tivesse mais uma ansiedade, porque daí eu passei no EPG e agora vou fazer o UEM, mas aí eu preciso passar aqui também. Então, acabou que no seu caso, ser especialista numa prova te ajudou em outra.
Sim, É, professor. isso que a gente pode mostrar para quem está fazendo, está começando a estudar agora, para quem já está no seu terceiro, quarto ano de cursinho. O que é Uhum. interessante a gente mostrar? A Lu falou, parei de ser cabeça dura, porque eu era um pouco cabeça dura. Muito. Parar disso, sabe? É legal a gente ser especialista numa prova. Eu defendo a gente ser especialista numa prova. Eu Uhum. defendo, eu acho que ser especialista numa prova te facilita muito do que ficar tirando para todo lado, ficar estudando coisa que não deve, Sim. né? Mas se você encontrar umas duas ou três provas parecidas, pronto, sabe? É. Dois ou três concursos parecidos, tu estuda basicamente para esses três de uma vez só. E aí você amplia as suas chances, que foi o que a Lu fez, né? Foi fazer uma prova muito parecida. Então, assim, parar de ser cabeça dura. Eu sei que lá no primeiro episódio, um dos mais ouvidos, inclusive, do podcast, o Guilherme fala que fique focado naquela prova, aquela prova, aquela prova, mas procure outra que é parecida, Sim, verdade. né? Que legal, Lu. E agora? Vamos lá, vamos aos nossos finalmente. Então, deixa Tá. eu te perguntar uma coisa. Vamos supor que você está andando na rua. Eu adoro essa pergunta. Vamos supor que você está andando na rua em Maringá, você foi dar uma passeada lá no parque, e aí é, você esbarra com a Lu do primeiro ano do cursinho. Não. O que que tu fala para você mesma de 5 anos antes, quando você chegou no cursinho, vai falar se que você vai levar 5 anos para passar, se você O que que você falar para você mesma 5 anos antes? Ah, eu falaria assim, ó, se você continuar desse jeito que você tá hoje, talvez você faça realmente mais, você faça, né, 5 anos, você preste 17 vestibulares e que você receba um sim. Só que se você realmente quiser acelerar o processo, né, resolva mais questões, eu falaria isso. Se dedique, assim, continue na dedicação e na perseverança, que uma hora esse sonho vai ser realizado. Eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de cursinho, eu tinha muito medo mesmo. Eu até acreditava, quando foi passando o tempo, que não era para mim medicina. Eu tinha isso, eu falava assim: "Ai, não é possível, né, que seja só eu que tô vivendo isso e não tô aprendendo, tô estudando". Às vezes sentia a impressão que eu estava dando murro em ponta de faca, sabe. E é isso, e tipo, com um tempo eu fui vendo que era possível sim, sabe. E eu diria para essa Luane do primeiro ano que é possível, só que eu ia ter que me dedicar um pouquinho mais do que eu achava que estava fazendo, sabe. Nosso erro às vezes é achar que a gente está fazendo o certo e, como eu disse, né, não ouvir o que as pessoas têm a dizer, não seguir instruções. E eu diria para essa Luane seguir as instruções sim, que valeria muito a pena, que a aprovação chegaria. Você tocou num assunto muito importante aí agora que eu queria comentar com você. E, Uhum. exatamente isso. Você falou, faz essa, vai para acelerar, pode resolver mais questões, você pode, mas se Uhum, mantenha fazendo o que você está fazendo, porque uma coisinha ou outra que você está errando e ajusta. Você acha uhum. por exemplo, existem casos, lógico, de gente que passa já de primeira, assim, Não, né? tem. Existem. Em determinados cursos é mais fácil passar de primeira, lógico, mas tem algumas pessoas que demoram mais um tempo. Você acha que esse tempo que você demorou hoje, agora, aprovada, refletindo, olhando para trás, você acha que agregou ou foi tempo perdido? Nossa, o professor agregou muito, muito mesmo, sabe. Eu acho que foi necessário. É claro Hum. que a gente nunca vai querer, né, esperar, porque o processo de espera é muito doloroso, né. Você começa a se questionar se você está fazendo a escolha certa, só que, é necessário, cada flor floresce em um tempo. E eu sei que o meu tempo foram 5 anos, e valeu a pena porque eu tive, assim, eu acho que eu dei mais valor para medicina, sabe. Eu entendi que quando o sonho é meu, independente do que as pessoas falem, independente do tempo de espera, se realmente é para acontecer, ele vai acontecer e vai valer a pena. Nossa, eu sempre tive essa paixão muito grande por medicina, eu sempre me refleti assim: "É isso que eu quero e pronto", sabe.
E eu acho que valeu a pena muito, muito mesmo. Eu sinto que não foi tempo perdido. Igual a minha professora Maria Lúcia falava, ela falava assim: o conhecimento é acumulativo. Você nunca vai perder por conhecer, sabe. O conhecimento é uma moeda valorosa dentro de você, que ninguém vai poder tirar isso de você. Então, talvez eu não use realmente matemática todo dia na minha vida, mas uma hora eu vou precisar, sabe. Química, eu vou precisar, sabe. O conhecimento é algo, assim, muito grande, eu sempre dei muito valor a isso, então eu não me arrependo, professor. Eu acho que se fosse para eu fazer mais 5 anos e eu tivesse força e saúde mental, eu faria. É, é... Isso é importante. Esses 5 anos, na verdade, que te deram essa frase, tá? Aham. A maturidade que você tem, que você conquistou. Eu acho que a galera precisa entender o seguinte: dependendo de alguns cursos que você queira fazer, que você quer estudar, você vai precisar chegar com uma certa maturidade. Uhum. Porque você vai chegar num lugar onde os professores não são do mesmo estilo dos professores que você teve até então, É. não são tão preocupados com você do jeito que professores de cursinho, que professores que estão ali sempre na internet produzindo conteúdo, não são tão preocupados assim com você. São assuntos muito mais complexos. São assuntos muito mais. São assuntos novos que talvez você nunca nem tenha ouvido falar. Então, assim, o que você tem que ter em mente é que provavelmente esses 5 anos foram para te preparar para o que vem pela frente, para o que está Sim. chegando ali. Então, se tenta ouvindo esse podcast, tá ali no seu terceiro, segundo, terceiro ano. Não estou falando que você vai levar 5, mas Uhum. não olhe pro resto que já passou como tempo perdido. E Sim. a Lu falou: ai, matemática, talvez eu não use mais. Talvez não use mesmo, mas não aquela forma aplicada. Mas você vai no supermercado, você vai continuar recebendo um Sim. salário, você vai ter que continuar tendo que pagar a conta de casa, você vai continuar tendo que usar raciocínio lógico, balanceamento de equações. Sabe? Tem gente que acha, professor, nunca mais vou usar balanceamento de equação. Você não vai usar mais balanceamento de equação, mas você vai usar lógica, você vai Uhum. usar visão, você vai usar comparar coisas. Então, mas isso aqui tá assim, isso aqui não tá assim, o que tá. Isso, o balanceamento ensina isso, sabe? Uhum. Então, esses 5 anos da Lu, que foram 3 para para Flávia, eu acho que foi que ela gravou com 3, 6 meses para Carol. Carol passou em 6 meses, mas olha a Ai. diferença. Ela já era professora de biologia. A galera pode assistir depois o episódio com ela. Ela já era professora de Uhum. biologia, ela já conhecia as histórias de muitos alunos. Então ela foi. E essa é a diferença, né? Então, essa maturidade que a gente desenvolve. Eu precisei desenvolver uma maturidade para passar em química. E eu fico muito feliz, porque eu vejo que essa maturidade de ter ficado mais um ano no cursinho, fiquei 2 anos no cursinho, Uhum. me ajudou, por exemplo, a não sofrer na graduação assim como meus colegas sofreram. Tinha matéria, Uhum. por exemplo, que eu passava tranquilo, porque eu lembrava do cursinho. Eu passava mais tranquilo porque, né, eu tinha uma certa. Que, já tô aqui dentro mesmo, posso fazer de novo, né? Que os meus colegas não tinham essa, porque passaram de primeira, nunca sofreram uma reprovação. Então, assim, eu acho que essas reprovações e tem uma história para te contar, acrescentaram na sua história. É mesmo. Que legal, Lu, que legal. É, é isso, sabe? Eu acho que, deixa eu ver o que que eu anotei, que eu vou anotando os resuminhos. É isso, sabe? Eu acho que a Lu tem uma história muito legal para contar de que percebeu muitas mudanças, principalmente na pandemia, aceitou essas mudanças, usou essas mudanças ao seu favor. E Lu, eu sou muito, muito grato por ter te conhecido. É, Você ganhou o sorteio de uma Foi. aula comigo, foi muito legal essa Uhum. aula, foi muito legal mesmo. Então, assim, é um prazer imenso passar pela vida de vocês e a sua, tá? Ter essa oportunidade de ter ajudado e de te ouvir agora contar um pouco essa sua história. Muito obrigado por aceitar o convite. Galera, eu vou deixar a Lu marcada nas descrições.
qualquer coisa pede para ela, porque a melhor coisa para você aprender é ouvir quem já passou pelo caminho. É a Uhum. melhor coisa. Lu, muito obrigado Obrigada, mesmo. professor, pelo convite, por toda a ajuda. Nossa, eu sempre, quando saía de uma prova e conversava assim com o pessoal, eu indicava seu canal. Vou continuar indicando. Eu fiz a UFPR mesmo, né? Tinha o pessoal do micro e do ônibus. Eu falava, segue o professor Rodrigo Artuso. Eu aprendi química realmente com ele. Eu aprendi reações orgânicas com ele. Indico mesmo, recomendo para todos os meus amigos que estão nesse processo. Minha irmã também, ela te conheceu, que eu falei assim, B, assiste, o nome dela o apelido dela é B. Aí eu falei assim, B, assiste a aula do professor Rodrigo, ela tá assistindo, tá amando, indicando para as amigas dela também do colégio. E eu sei que é muito gratificante para mim e acredito para o senhor também ver essas aprovações. É muito bom mesmo. É isso aí, galera. Então você que está ouvindo, você pode ouvir os outros episódios desse podcast lá no YouTube, tem uma playlist, no Spotify e no Apple Podcasts. Muito chique. A gente se encontra numa próxima. Valeu. Tchau, Lu. Tchau, Tchau, prof. galera.